Sempre é tempo de estudar a palavra de Deus. Estou de volta e já estamos chegando ao final dos profetas menores agora, tá? Então espero que realmente isso esteja ajudando bastante você. Vamos orar? Senhor, obrigado pela oportunidade mais uma vez de estarmos juntos. Eu peço que o Senhor continue usando esses vídeos para nossa edificação, para o nosso crescimento e que, à medida que a gente conhece a Tua Palavra, Deus, que nós sejamos encorajados a viver uma vida que agrada o Senhor. Em nome de Jesus, amém. A gente percebe que na vida desses personagens que nós temos visto na Palavra de Deus, que o que garantia que essas pessoas tivessem atitudes certas, que deixassem bons exemplos, que fossem firmes diante da pressão, é exatamente o fato de que elas conheciam a Palavra de Deus, acreditavam nessa palavra, e era exatamente isso que movia essas pessoas a tomarem as atitudes certas. Então, esse é o nosso objetivo ao estarmos estudando a Palavra de Deus. Cada vez mais, quanto mais estudarmos a Palavra de Deus, quanto mais conhecermos a Ele, mais possibilidades de tomarmos as atitudes certas diante do dia a dia, diante das pressões do dia a dia. Então, eu gostaria de convidar você a continuar estudando, e hoje nós vamos pegar mais 3 livros dos profetas menores. Hoje a gente vai estudar Naum, Abacuque e Sofonias. E aí amanhã, então, a gente vê os 3 últimos, Ageu, Zacarias e Malaquias. Tá bom? Então, começando por Naum, então, que tem o tema A Queda de Nínive. A palavra-chave nesse livro é julgamento. Esse versículo-chave diz: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Naum significa consolo. Ele foi um profeta para Nínive, que é Nínive, capital da Assíria. Então observe que alguns profetas, eles profetizaram, foram instrumentos nas mãos de Deus para falar a nações que não eram judias. Tá? Então Deus, aí com essa visão de alcançar não só os judeus, mas também os gentios, aqueles que não são judeus. Naum, ele profetizou cerca de 150 anos depois de Jonas. Lembra que quando Jonas profetizou, o povo se converteu, se voltou para Deus, mas aí depois desses anos todos aqui, então a gente tem um povo que voltou a ser mau, voltou a ser cruel, e aqui vem novamente a palavra de Deus para esse povo, para trazer para eles uma mensagem de julgamento e, ao mesmo tempo, que trazia uma palavra de consolo para Judá. Porque o povo de Judá sofreu muito com as investidas dos ninivitas, né, e dos assírios. Então, enquanto Deus julgava a nação de Nínive, o povo de Nínive, ao mesmo tempo ele estava trazendo um alívio para o seu próprio povo. Então, esse livro fala da justiça e do amor de Deus, anuncia a destruição de Nínive e a restauração de Israel. Abacuque. Interessante o significado de Abacuque, que é abraço. Então, quando a gente vai observar esse livro, a gente percebe que Abacuque, ele abraçou ou manteve-se firme a Deus a todo custo. Apesar das circunstâncias que não eram as melhores nos dias de Abacuque, ele resolve abraçar a Deus, e o seu nome tem tudo a ver com isso, tá? Ele foi profeta para Judá. O tema do livro, o pecado no mundo, palavra-chave, fé. E aqui esse versículo bastante conhecido de Abacuque: mas o justo pela sua fé viverá. A outra versão diz, mais conhecida, o justo viverá por fé. A gente tem nesse livro uma característica interessante. Ele é um livro que tem perguntas e respostas. Então, entre Abacuque e Deus, ele vai perguntando e Deus vai respondendo. Nesse livro também tem aquela famosa oração de Abacuque,
que é proferida depois dele entender o plano de Deus, de punição de Judá, e depois de entender, compreender a vontade de Deus, ele alegra-se no Senhor e louva a Deus pelo seu poder e santidade. Então, aquela oração famosa de Abacuque, que eu gostaria de sugerir para você como tarefa, para você pesquisar sobre ela. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e aí ele vai seguindo e falando essa oração que é realmente muito bonita. E, finalmente, Sofonias, que significa Jeová esconde. Ele foi profeta para Judá, ele foi um grande responsável pelo reavivamento entre o povo de Deus. O tema do seu livro é o próximo dia de julgamento. A palavra-chave aqui é restauração, e o capítulo aqui diz: o grande dia do Senhor está próximo. Essa é uma característica nesse livro, chamar a atenção para o grande dia do Senhor, que é exatamente falando sobre o período em que Deus estaria julgando o seu povo, ou fazendo algo especial. Então, os problemas que são relatados nesse livro são a injustiça social, quando os ricos estavam enriquecendo cada vez mais, fazendo com que os pobres, tratando os pobres com muita injustiça. E outro problema aqui também é a idolatria. Tá? Esse livro tem uma característica bem interessante quando ele começa com a lamentação e termina com um cântico. Lembra aquilo que eu falei dos profetas, dos livros proféticos? Eles trazem julgamento, mas eles trazem sempre uma palavra de esperança. Tá? Nesse livro, a expressão dia do Senhor aparece 7 vezes. Então, como tarefas, então você vai ter 3 oportunidades de tarefa, uma em cada livro. Com relação a Naum, então eu gostaria de incentivar você a procurar um versículo que você acha interessante. São vários versículos muito desafiadores, você pode escolher um. Em relação a Abacuque, então gostaria de sugerir que você fizesse um comentário sobre a oração de Abacuque, que está no capítulo 3, a partir do verso 17, que eu mencionei um pedacinho agora há pouco. E em Sofonias, eu queria que você fizesse algo bem interessante. Você pegar um versículo que fala da lamentação e um versículo que fala de um cântico, que faz parte do cântico, e fazer esse contraste, mostrar um versículo de lamento com um versículo de cântico. Tá certo? Então você pode fazer esse contraste entre versículos, tá bom? Então nós estamos encerrando por hoje. Mais uma vez, que Deus abençoe você. Sempre é tempo de estudar a palavra de Deus.